no livro de Marcos, capítulo 14. E mesmo que você falasse à la carte, irmãos, eu ia pregar essa mesmo, tá? Então só fiz isso para... Marcos, capítulo 14. Meus irmãos, quando uma pessoa erra uma vez, o que você faz? Você perdoa, você fala, né? Olá. Quando a pessoa erra 2 vezes, o que você faz? Aí você já fala, tá demais, né? Como disse o pastor Ludovico. Tá demais esse negócio aí. Mas você vai lá, né? Passa o remedinho, foi mandar. E quando ela erra 3 vezes no mesmo erro, o que você faz? Alguns batem, como falaram aqui. Outros oram para Deus fulminar da face da terra. E meus irmãos, eu quero compartilhar algo com vocês. Marcos capítulo 14, verso 32. Quem aqui gostaria de ter um tempo de oração com Jesus? Quem gostaria de... Jesus veio em Itaquera, foi lá na salinha, lá em cima dos kids, falou o seguinte, eu quero que 10 irmãos venham ter um tempo de oração comigo. Quem gostaria? Quem gostaria? Só vocês? Levanta a mão, quem gostaria? Eu gostaria. Eu quero falar com vocês de 3 irmãos que tiveram a oportunidade de orar com Jesus. Estava junto com ele, porém, vamos ver o que a Bíblia nos conta. Marcos, capítulo 14, verso 32, diz o seguinte. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou. Levou consigo quem? Pedro, Tiago e João no barquinho. Para você lembrar quem é, né? Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fiquem aqui Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Abba Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou o que, irmãos? Presta atenção. Os caras foram orar com Jesus no monte. Com o monte tem mais poder, né, irmãos? Foram orar com Jesus. Jesus pegou os seus discípulos, falou, fiquem aqui e vem vocês 3. Quem que ele falou para ir com ele? No barquinho. Lembra do barquinho que vocês lembram de Pedro, Tiago e João. Vem cá os 3. Fica aqui orando, que eu vou ali orar. E Jesus voltou e encontrou eles o quê? Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Acho que Simão estava tipo aqueles irmãos que fingem estar orando, sabe? Orando de lado. Não pôde vigiar nem por 1 hora. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo o que, meus irmãos? Os caras estavam tudo dormindo. Quem estava dormindo? No barquinho. Pra vocês lembrarem o nome dos caras. Porque se os olhos estavam pesados, eles não sabiam o que lhe dizer. Eles ficaram sem saber o que falar. Tipo, dormimos. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam. Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me traiu. Senhor, nós colocamos
a tua santa palavra na tua presença. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor fale conosco, meu Pai. Que o Senhor nos exorte, que o teu Espírito Santo nos leve a entender a tua vontade. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar com cada um de nós que está aqui nessa noite. Ministra-nos, Senhor. Exorta-nos. Espírito Santo, essa reunião é tua. Fala conosco, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aos olhos de muitos, a gente pode olhar os três, tirar um barato, falar, meu, os caras estavam com Jesus e foram dormir, meu. Com Jesus eu ficava até a madrugada toda acordado, orando, esperando ele falar comigo. Tem uma projeção aí, se você quiser colocar, pode ficar à vontade. Eu ficava a noite toda com Jesus orando. Meu, Jesus. Quem não queria, meu irmão, estar com Jesus orando? Quem não queria estar junto com ele? Quem não queria estar na multidão dos discípulos? Jesus falou assim, ó, vem aqui vocês, e vocês é um desses. Você está entre aqueles que ele chamou para estar mais próximo para orar. Ô, meus irmãos, eu gostaria disso. Mas nós vemos um episódio em que, numa hora como aquela, em que Jesus estava aflito, num momento difícil, ele se retira com 3, para que pudessem ali ter um tempo juntos de oração, porém aqueles 3 dormiram 3 vezes. 3 vezes. Mas, meus irmãos, eu posso falar uma coisa para vocês? Eu e você não estamos longe disso. Eu e você estamos inseridos na mesma categoria daqueles 3. Eu e você não somos diferentes deles. Porque é muito fácil eu e você pegarmos aqui a Bíblia, ler, criticar, falar, os caras viajam na maionese, os caras estão com Jesus, vai dormir. Onde já se viu isso? Meu, sai fora, meu, os caras são loucos. Mas, meus irmãos, nós estamos junto com esses discípulos aqui dormindo. Junto com eles. Olhando o barco passar. Olhando o bonde passar. E o que eu quero falar com vocês hoje é o que nos impede de orar. O que nos impede de orar? Meu irmão, o que te impede de orar? Existe, o pastor Ludovico sempre tem falado isso, hoje de manhã eu conversava com ele, uma luta constante com a nossa carne. Aperta esse aí, isso. Aperta esse. Pode ir com fé. Crê em Deus, isso. Agora só na setinha. Agora vai na setinha que vai que nem manteiga no pão quente. Existe uma briga constante com a carne. Uma briga constante em se posicionar. Nós temos jejuado o dízimo do nosso dia. Quanto que nós temos orado e lido a palavra todos os dias? Quanto tempo? É fácil. E justo nessa semana, nesses 10 dias, é o dia que você tem mais sono. É a semana que faz mais frio. Não é verdade? É a semana que você mais trabalha. É a semana que o Brasil joga. É a semana que o teu time joga. É a semana que você fala, por que o pastor Ludovico não teve essa ideia daqui a 1 mês? Por que o pastor Ludovico não pensou isso há 1 mês atrás? Por que tinha que ser agora? E, meus irmãos, eu quero falar com vocês alguns pontos que fazem com que nos impede de orar. Eu não sei se aqueles discípulos estavam passando por essas situações, eu não sei. Mas eu sei que nos nossos dias de hoje, isso é algo comum que nos aflige. O primeiro ponto é o cansaço. O cansaço. Uma das maiores desculpas que nós ouvimos as pessoas, não oro porque eu estou cansado. Eu não vou na reunião de oração porque eu estou cansado. Eu trabalhei muito, não dá.
Ah, nem tive meu devocional. Eu estou tão cansado que eu acordei, fui direto trabalhar, cheguei a dormir, nem fiz devocional. O cansaço, nos dias de hoje, meus irmãos, presta atenção. Presta atenção. Quanto mais você trabalha, mais você vai trabalhar cada vez mais. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e nós falávamos sobre o perfil paulistano de trabalho. Quem mora aqui em São Paulo, muitas vezes não está contente só com uma coisa, ele quer sempre arrumar uma coisa a mais para fazer. Ele quer fazer uma hora extra a mais. Ele quer sempre algo mais. Por quê? Porque ele quer sempre buscar algo mais. Isso é errado? Não. Mas muitas vezes tem comprometido a nossa vida com Deus, porque nós ficamos cansados. Quem aqui na sexta-feira está acabado? Levanta a mão. Por isso que a oração estava vazia sexta. Por isso que a oração estava vazia sexta-feira, irmãos. Está vendo? Quem aqui está acabado na segunda? Olá, vou lá. Irmãos, presta atenção. Preste muita atenção. Se o termômetro do cansaço for o termômetro que vai nos levar à oração, eu queria falar para você que nós não vamos orar nunca. Nós não vamos orar nunca, porque nós sempre estamos... Nós vamos para as férias e voltamos cansados das férias. É ou não é? Quem vai para as férias e volta cansado, levanta a mão. Eu. A gente está no meio das férias e está cansado. Cansado do quê? De não fazer nada, mas estou cansado. Ah, estou cansado disso aqui. Meus irmãos, nós só vamos viver cansados. Se eu e você não mudarmos a nossa postura, sabe o que vai acontecer com você? Conosco? Comigo, com você? Nós sempre vamos ter desculpa que estamos cansados e não podemos orar. Tanto aqui, como comunidade, como corpo coletivo, quanto individualmente. Quantas vezes você, em vez de acordar mais cedo, acordou mais tarde, mas hoje não, hoje eu preciso dormir até mais tarde, porque, acordar mais cedo para ter um tempo de oração, não, preciso dormir até mais tarde porque eu estou cansado. Quantas vezes? Quanto tempo você acordou mais tarde, irmão? Meia hora. Meia hora não alivia. Se eu e você não nos regrarmos, nós vamos negligenciar a oração por causa do cansaço. Presta atenção o que diz Isaías 40, 29 a 31. Ele fortalece o cansado, dá força e vigor ao que está sem força, até os jovens se cansam. Jovens, vocês ficam cansados? Eles são mais cansados que nós, viu, irmãos? Eles são mais cansados. Você viu que até para falar que fica cansado vai difícil. Vocês ficam cansados? Olha, só balançar a cabeça, porque falar gasta caloria. Vocês ficam cansados? Olha lá, estão cansados ainda. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Oh, meus irmãos. No último domingo que eu ministrei, falávamos do Espírito Santo, eu falei que o Espírito Santo acordou algumas pessoas de madrugada. E o Espírito Santo acordou algumas pessoas de madrugada aqui. E teve uma dessas pessoas que me procurou, falou, olha, acordei 3 horas da manhã, depois acordei não sei que horário, quase não dormiu. Aí eu falei, você está cansado hoje? Não. Porque renova. O trono de Deus nos renova, irmãos. O trono nos renova. Renova as nossas forças, renova a nossa mente. Meus irmãos, preste atenção. Que você vença o cansaço e você possa começar a se posicionar diante do Senhor. Amém? Sabe uma outra coisa que atrapalha a oração? Sabe o que é? A distração. Nós não conseguimos nos concentrar. Eu não sei se aqueles discípulos estavam distraídos com alguma coisa, mas eu sei que eles dormiram. Eu sei que eles vacilaram. Só apertar a seta. Ah, entendeu? Eu não sei o que passava pela cabeça deles. Eu sei que eles dormiram. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente se distrai fácil. A gente se distrai. A gente não consegue se concentrar. Nós não conseguimos nos concentrar. Fecha o olho para orar. Você lembra da conta que tem para pagar? Você lembra que o periquito está sem comida?
Você lembra que o cachorro está passando fome em casa com sede? Você lembra que o seu filho falou com você que daqui a 28 dias ele vai ter prova e precisa estudar daqui a 27 dias? E você lembra de um monte de coisa que toma sua mente e que quando você vai ver, o bonde passou. Porque você fica distraído. Você fica distraído. Sabe o que acontece na oração? A sua mente, ela fica ocupada por outra coisa. A função da distração é essa: a sua mente ficar ocupada com outras coisas. E sabe o que acontece? Você não ora. Quem aqui já teve a experiência de ir lá sentar, ajoelhar para orar e começar a lembrar de um monte de coisa? Pode levantar a mão, bem alto. Eu sou um desses. Um monte de coisa. Tudo. Até aquilo que você esqueceu, você lembra. Sabe o que você pode fazer? O N. Cordeiro, no livro dele, Mentores Segundo o Coração de Deus, ele fala sobre devocional, e ele dá uma ideia muito bacana. Quando você for orar, sabe o que você faz? Leva um caderninho. Lembrou, marca, depois você esquece dela, porque está ali anotado, depois você pode lembrar e fazer. Porque você fica tentando na hora da oração, Senhor Jesus, como é que eu vou fazer isso agora? Eu não tenho dinheiro para pagar essa conta, e agora? Ah, Senhor, manda provisão. Ah, mas não é bem assim. A gente fica tentando arrumar solução, e quando vai ver, passou o tempo, você se distraiu. Ah, tem jogo hoje. Hoje tem que comer. Irmãos, quando você for ter seu tempo com o Senhor, se concentre no seu Senhor. Você gosta, por exemplo, as mulheres, né? Seu marido vai conversar com você. Quer dizer, ao contrário. Esposa, você vai conversar com seu marido. E teu marido está conversando com você olhando para a televisão. Você gosta disso? Mexendo no notebook. Jogando joguinho no celular. Quem gosta disso? Quais mulheres gostam disso? Levante a mão. Olha, não tem nenhuma mulher que gosta disso. É uma coisa na oração, meus irmãos. A gente se distrai. Meu, tem gente que vai orar com o Facebook aberto. É para orar por eles. Vai orar com o Facebook aberto, né, pessoal? Ora com o celular aqui, notificação. Opa, deixa eu ver, não é para mim, deixa eu continuar orando. Opa, deixa eu ver, não é para mim. Com WhatsApp. Ah, eu estava orando, lembrei dessa frase, deixa eu postar. Irmãos, nós não podemos nos distrair. Todas as vezes em que nos colocarmos diante do Senhor, o nosso foco tem que ser o nosso Senhor. O que é o teu Senhor? É o teu celular? O que é o teu Senhor? É o Facebook? O que é o teu Senhor? É a tua conta para pagar? O que é o teu Senhor? São os teus compromissos? Presta atenção. Sabe o que é Deus? Deus é tudo aquilo que você rotula como Deus. Não, Deus está no céu. Mas o teu Deus é o dinheiro. Não, Deus está no céu, mas o teu Deus é o futebol. Porque você larga tudo por causa daquilo. Meus irmãos, o que você tem rotulado como Deus na sua vida? O que você tem rotulado como Deus na sua vida? Precisamos nos atentar a isso. Salmo 55, versos 16 e 17 diz assim, ó: Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Presta atenção, é uma atitude de se focar, ó, presta atenção, ó. Eu, porém, invocarei, e o Senhor me salvará. Não importa o que está ao redor, qual é a sua inquietação, o que está te distraindo, qual é o seu problema, quando você invoca Ele, coloca o teu coração diante dEle, Ele te salva, Ele te ajuda. Você não consegue resolver nada pelas suas mãos, mas você consegue resolver as coisas na força do seu Deus. Meus irmãos, outra coisa que nos atrapalha, sabe o que é? A intranquilidade interior. Sabe uma pessoa que não tem tranquilidade dentro dela? E isso é causado, sabe o que? Ela está ali, ó, pecado, nervosismo, incredulidade.
Ah, mas não está nada bem para mim, minha vida não está bem, está tudo ruim. Ah, tá difícil, eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Pecado. Ah, mas você tem tido vida com Deus? Não. Pecado atrapalha a sua vida com Deus. A incredulidade atrapalha a sua vida com Deus. Meus irmãos, nesses dias de oração aqui à noite, nós temos orando, observando, a gente vê no tempo individual como as pessoas dispersam em suas orações. Como dispersam, irmão, você não tem noção. Como dispersam, começa orando de joelho quando deve estar olhando para o teto. Está olhando para o relógio a ver a hora. Dispersa-se muito rápido. Sabe o que é? É intranquilidade. É aquele nervosismo, aquela ansiedade. É aquele incômodo. Você tem que falar para a sua alma assim, como está em Salmo 42:11. Porque está batido a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, se você não se posicionar em oração, nada de diferente vai acontecer na sua oração. Ah, mas eu não consigo. Você não consegue orar porque você não se posiciona. Ah, mas eu não sei. Sabe por quê que você não sabe? Porque você não faz, meu irmão. Você precisa se posicionar. Sabe outra coisa que atrapalha a oração? É a pressa. Orar com pressa. Tem que ser rapidinho. Porque tem que trabalhar. Tem que ser rapidinho. Porque senão não vai dar tempo. Meu irmão, separe um tempo. Separe um tempo. Pare o que você está fazendo. Pare o que você está fazendo. Foque-se. Você vem para cá na semana à noite pensando em ir embora. Você vem para cá pensando já na hora. Não vejo a hora, já 9h30 para ir embora. Não vem. Fica em casa sem Jornal Nacional, é mais legal. Meus irmãos, a tua vida com oração, a minha vida com oração e a sua pode ser diferente. Ah, mas eu estou esperando o Espírito. Não vai esperar, você vai esperar até amanhã. Se você não se posicionar, nada vai acontecer de diferente na sua vida. Eclesiastes 8:3, algo muito maravilhoso que está escrito lá, diz o seguinte: não te apresses em deixar a presença dele. Não te apresses em deixar a presença. Aqui nessa parte, em Eclesiastes 8, está falando sobre quando nós estamos na presença de um rei. E aqui algo maravilhoso fala assim, não te apresses em deixar a presença dele. Nem te obstines em coisa má. Porque ele faz o que bem entende. Não te apresses a deixar a presença dele. Meus irmãos, sabe o que existe coisa mais... Sabe o que é maravilhoso? É quando você fecha o teu olho para orar. Quando você vai ver, já passou 1 hora. Você nem viu o tempo passar. Isso é maravilhoso. Quando você vê, passou. Sabe por quê? Porque você estava na presença do Deus Todo-Poderoso. E não existe preço neste mundo que pague isso. Não existe valor que pague isso. Sabe outra coisa que te atrapalha na sua oração, meu irmão? O desânimo. Desanimado. Vou orar, mas não estou bem. Vem já com a orelha baixa, já sabe? O cara já vem com a orelha baixa. Vou orar com a orelha baixa. Fica já daquela coisa. Sabe, a fraqueza. A situação do dia a dia de ser desanimado. Você já vem desanimado. Não sei, vamos porque tem que ir. Tem que bater cartão lá, porque o meu líder está vendo. Meus irmãos, quando você se colocar na presença do Senhor, lembre-se que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 10, ele fala assim: em tudo somos atribulados. Quem aqui tem problema? Levanta a mão. Não é só eu não, né? Muito bom.
porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E tem mais, Isaías 35:4 diz: dizeis aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Sabe o que acontece, meu irmão? Muitas vezes eu e você não sabemos o tamanho do nosso Deus. A gente não sabe o tamanho do nosso Deus. A gente acha muitas vezes que os problemas vai nos engolir. Aqui no boletim tem uma mensagem que relata os irmãos da igreja de Atos num mover maravilhoso. E de repente lá em Atos 8, lá na frente, começa uma perseguição terrível sobre eles. E aí eles começam a perder tudo. Agora, a pergunta que eu te faço: Deus tirou os olhos deles? Sim ou não? Não. A igreja não parou ali, nós aqui hoje. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não podemos nos desanimar diante do primeiro obstáculo. Nós não podemos parar diante da primeira luta. Nós não podemos parar diante do primeiro gigante que aparece na nossa frente. Nós temos que nos permanecer firmes diante do Senhor. Está difícil, mas eu vou orar. Está complicado, mas eu vou orar. Está impossível, mas eu vou orar, porque eu creio no Deus que é todo poderoso. Amém. E o último lugar é indiferença. Tanto faz orar como não orar. Você faz que me viu, eu fiz que fui. Orar um dia sim, um dia não sei. Ser indiferente, indolente, apático, insensível. Quando você vai se colocar diante de Deus e você não tem palavras para se expressar, você é indiferente. Tudo para nós, tanto faz como tanto fez. Não estamos nem aí com nada. O pastor Luvico me fala: irmão, nós estamos com essa realidade, precisamos orar. Beleza, pastor, só lembrar eu oro. Não, meu irmão, essa briga é minha também, eu vou orar com você, pastor. O irmão da sua célula fala para você orar, que ele está com uma situação difícil. Beleza, vamos orar sim. Oro na hora para fazer um H, para ele ver que eu orei. E fala: vou orar em casa, hein? Ainda fala: vou jejuar. Fazer o jejum do Daniel ainda, viu? Mais forte. E minha família todinha vai orar para você. E você vai ver que Deus vai operar. E faz que faz. E se o milagre acontecer, fala: glória a Deus que eu orei, irmão, tá vendo? Eu sou uma bênção. E se não acontecer, é porque Deus quis. Mas não está nem aí para nada. Meu irmão, a dor do seu próximo tem que ser a sua dor. A alegria do seu próximo tem que ser a sua alegria. Nós temos que pegar nas mãos uns dos outros e orarmos uns pelos outros. O pastor colocou a situação que nós temos que orar por essa comunidade. Eu vou orar todos os dias. Isso faz parte agora da minha oração. Mas, meus irmãos, nós não podemos ser indiferentes. Porque quando nós somos indiferentes, tanto faz como tanto fez para nós. Tanto faz como tanto fez. Nós não podemos ser indiferentes. E uma recomendação que eu quero deixar para vocês, que está em 1 Tessalonicenses 5,17. Diz o seguinte: orem continuamente. Quarta-feira acaba. Aqui. Mas continua. Continua com você. Continua na sua casa, com a sua família. Meus irmãos, algo que eu e você não podemos negligenciar nossa vida de oração, nossa vida com Deus. Algo que nós não podemos deixar de lado e tratar como qualquer coisa é a nossa vida de oração.
Nós somos o povo que ora. Olha para quem está do seu lado. Esse irmãozinho aí bonito, cheiroso, ele faz parte do povo que ora. Nós não somos um povo que amarra a bomba no corpo e nem faz orações em mesquita às 6 horas da tarde. Mas nós somos um povo que ora todos os dias e todas as horas. Nós somos um povo que faz a diferença por causa disso. Nós seguimos a um Jesus, a um Deus, presta atenção, irmãos, que orava 8 horas depois de muito cansado. Nós seguimos a um Jesus que quem cria nele era curado, salvo. Nós cremos num Jesus que um homem que creu nele conseguiu dar 2 passos na água e depois afundou. Ah, mas ele afundou, mas ele deu. Você deu? Quem aqui já andou na piscina? Quem já tentou sair correndo em cima da piscina aqui para ver se andava sobre a água? Só eu? Só eu fiz isso? Eu não consegui, meu irmão. Mas ele fez. Meus irmãos, quando você negligencia a sua vida de oração, presta atenção nisso. Quando você negligencia a sua vida com oração, você está negligenciando ao Deus que você serve. Quando você deixa de lado, você está falando que isso não tem valor na sua vida. Quando eu falo assim, é mais importante eu fazer isso do que fazer isso, eu estou falando que isso aqui é mais importante do que isso. E eu falo que eu creio em Jesus, que eu sigo a Jesus, eu canto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Canto as músicas, levanto as mãos, grito, pulo, danço. Mas na hora que eu tenho que me colocar diante dele, tudo não passa de uma lenda. E como eu queria fazer isso. Estava conversando ontem com o pastor Renato, que estava aqui, e nós falávamos, né? Toda conferência que nós vamos, nós ouvimos as mesmas coisas. É sobre oração, vida com Deus. E o quanto disso nós temos praticado, meus irmãos? O quanto você tem praticado? O quanto você tem praticado disso na sua vida? Que nós possamos rever a nossa vida de oração. Que nós possamos mudar a nossa programação diária. Que nós possamos mudar a maneira que nós organizamos a nossa agenda. Mas que nós possamos dar espaço, e o melhor espaço, para ter relacionamento com o nosso Deus. Meus irmãos, nada existe mais precioso do que ter tempo a sós com o nosso Senhor. Não tem nada mais precioso que isso, em poder ter um tempo a sós com o meu Senhor, em poder fechar os meus olhos e falar com o meu Deus, cada um do seu jeito, sem maneira, tem que falar, não, falar do seu jeito, da sua maneira de se relacionar com Deus. Mas eu não sei. Você sabe sim, meu irmão. Você não sabe conversar? Você não sabe falar? Então você sabe orar. Nada troca isso. E nós podemos dobrar os nossos joelhos e buscar o nosso Deus, em ouvir a voz dEle, em sentir a presença dEle. Nada. O Senhor fala lá em Jeremias: buscar-me-eis. Jeremias, se não me engano, 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. Como, meus irmãos? 33:13, isso mesmo. De todo, não é metade do coração. Não é metade do coração preocupado nos problemas, outra metade buscando. Não é metade do coração com pressa, outra metade buscando. Não, de todo. Totalidade. É você se focar, é você olhar para Ele e buscar Ele de todo o seu coração.
É você se colocar diante dele e abrir o seu coração. É 29:13 mesmo, pastor Ludovico. Obrigado, irmã. Meu ponto tá meio estranho. O ponto ele não está regulado. Julinho, regula meu ponto aqui, por favor. Obrigado. Coloca ela no ponto aqui para mim, ó, desse lado aqui. Meus irmãos, não existe preço que pague isso. Não existe. Você quer ver a sua vida mudando? Quer ver a sua vida mudar? Ore. Quer ver um milagre acontecer na sua vida? Ore. Tá cheio de problema, irmão? Ore. Quer ir para o encontrão? Aí você fala para mim, quer receber? Ore. Tá precisando de um milagre amanhã, meu irmão? Tá acabando o mês, né? Precisa de multiplicação do dinheiro, né, irmão? Acabou tudo. Sabe o que você tem que fazer? Jesus orou dando graça pelos pães, né? Tá precisando de uma cura? Ore. O que eu posso dizer, meus irmãos? A nossa vida cristã resume-se a ser igual a Cristo. E sendo igual a Cristo, eu vou orar. Eu não quero falar para você o segredo da roda, não. Minha vida cristã se resume a ser igual a Cristo. E eu sendo igual a Cristo, eu vou orar. Amém? Vamos colocar de pé.